Para todos que nasceram e viveram na União Soviética, 23 de fevereiro é uma data especial, o dia mais masculino do ano. Em mais de um século, ele mudou de nome várias vezes. Primeiro foi o Dia do Exército Vermelho Operário e Camponês, depois o Dia do Exército Soviético e, após o colapso da União Soviética, virou o Dia do Defensor da Pátria. Nessa forma, ele ainda é comemorado hoje na Rússia, Bielorrússia, Quirguistão, Tajiquistão, Abcásia e Transnistria. Até 2014, 23 de fevereiro também era um feriado oficial na Ucrânia. Após a anexação da Crimeia e a agressão russa em Donbass, ele ficou no passado. Hoje, os ucranianos homenageiam seus defensores e defensoras em 14 de outubro, no Dia da Proteção da Santíssima Mãe de Deus, data da criação do Exército Insurgente Ucraniano, UPA. E está certo, pois na Ucrânia não se deve glorificar canalhas que mataram e torturaram ucranianos em massa. No entanto, minha história não é sobre isso. Hoje vamos falar sobre como esse feriado surgiu no calendário soviético. Por que na URSS o Dia das Forças Armadas era comemorado exatamente em 23 de fevereiro? O que de tão significativo aconteceu nesse dia? Então relaxe e assista ao vídeo até o final. Vamos analisar talvez os mitos mais descarados da era soviética. Eu vou contar o que realmente aconteceu nesse dia há mais de um século. Meu nome é Semyon, canal Mega Show TV. Vamos começar! O que diziam sobre o dia 23 de fevereiro na União Soviética? Primeiro, como sempre, vamos relembrar a versão clássica do mito. Na União Soviética falavam disso de forma simples. Diziam que foi exatamente em 23 de fevereiro de 1918 que o recém-criado Exército Vermelho derrotou as tropas alemãs que avançavam perto de Pskov e Narva, eliminando assim a ameaça para Petrogrado, o berço da Revolução. Vale dizer que essa interpretação dos fatos surgiu apenas na segunda metade dos anos 30. Antes, tentaram justificar a data com o decreto de Lenin sobre a criação do Exército Vermelho. Vamos voltar à época e entender o que ocorria. O contexto dos acontecimentos. Início de 1918, uma época realmente assustadora. Nesse momento, um enorme país, esgotado por 4 anos de carnificina mundial e tendo passado por 2 revoluções, avançava rapidamente rumo ao caos interno. Praticamente não havia governo. A desintegração das instituições estatais levou ao caos e à anarquia. A destruição e a fome se aproximavam. Os descontentes com o poder dos bolcheviques se reuniam no sul da Rússia, onde começou a se formar o Exército Branco. Ao mesmo tempo, em Brest-Litovsk, continuavam as negociações entre o novo governo bolchevique e os representantes dos potências centrais. A delegação soviética era liderada pessoalmente por Lev Trotsky. De Lenin, ele recebeu instruções simples e claras: ganhar tempo. O demônio da revolução fez isso com grande habilidade. Os bolcheviques precisavam desesperadamente de um cessar-fogo, mas não queriam aceitar as condições draconianas da Alemanha. Acredita-se que Lev Davidovich tenha dito: nem guerra nem paz, não assinar o tratado, dissolver o exército, em que eles estavam apostando. Lenin e seus companheiros, todos sabem no quê? Na rápida e inevitável revolução mundial que os bolcheviques esperavam a qualquer momento. Hoje isso soa absurdo, mas na época os comunistas acreditavam que os trabalhadores da Alemanha e Áustria-Hungria logo derrubariam seus governos. E no que mais os bolcheviques poderiam ter esperança? Eles destruíram o exército czarista e nunca criaram outro, então não havia quem defendesse o país, mas a Alemanha tinha seus próprios motivos. Já depois do golpe de outubro em Petrogrado, os alemães começaram a transferir unidades de combate do Frente Oriental para o oeste, onde estava sendo preparada a chamada Ofensiva da Primavera, a última chance para o Império Alemão mudar o rumo da guerra antes da chegada dos americanos à Europa. Por isso, em relação à Rússia, precisavam encerrar a questão rapidamente. Em 10 de fevereiro de 1918, após vários meses de negociações, Trotsky declarou aos alemães que não concordava com suas condições e não assinaria nada. Em resposta, a Alemanha anunciou a retomada das hostilidades. Começou a Operação Golpe de Punho. Foi uma espécie de imposição alemã da paz. A pátria socialista está em perigo. Os bolcheviques eram populistas típicos que diziam ao povo apenas o que eles queriam ouvir. É claro que no 4º ano de uma carnificina sem sentido, qualquer slogan anti-guerra era recebido com entusiasmo pelas massas populares.
Lenin e seus camaradas se aproveitavam disso sem nenhum escrúpulo. No entanto, o problema não era esse. Os bolcheviques queriam sair da guerra e agiam para destruir o exército czarista. Primeiro, ela foi desacreditada pela propaganda imperial e, após o golpe de outubro, começou a desmobilização. Só que os alemães não pretendiam parar a guerra. Não, claro, os bolcheviques sabiam que o exército era necessário, mas um pouco diferente. Em 28 de janeiro de 1918, o Conselho dos Comissários do Povo emitiu um decreto ordenando a criação de destacamentos da Guarda Vermelha formados por soldados e marinheiros revolucionários em bases voluntárias. Na verdade, essas unidades não eram muito numerosas e também não se destacavam por sua alta capacidade de combate. Em 18 de fevereiro, as tropas alemãs e austro-húngaras lançaram uma ofensiva em toda a frente oriental. Praticamente não encontraram resistência. No primeiro dia da ofensiva, Dvinski foi capturada. No dia 20, Minsk. No dia 21, Polotsk. Depois, sem luta, caíram Pskov, onde estava localizado o quartel-general da Frente Norte, e Narva. Entre os bolcheviques havia verdadeiro pânico. Geralmente fugiam antes da chegada das tropas alemãs. Geralmente bastavam apenas rumores sobre a aproximação dos alemães para que os guardas vermelhos começassem a fugir. O exército saiu em retirada, abandonando tudo. O comandante em chefe bolchevique, Nikolai Krylenko, descreveu assim aqueles dias. As unidades combinadas, em geral, mostraram-se incapazes de agir. Havia uma grande taxa de deserção e desobediência. Assim, muitos anos depois, Antonov Ovsienko escreveu em suas memórias. O coronel do exército tsarista Peklevanov, que comandava um destacamento da Guarda Vermelha perto de Pskov, chamava sem cerimônia seus subordinados de ralé. Veja o que o líder bolchevique Vladimir Lenin escreveu sobre a situação na época. Relatórios dolorosamente vergonhosos sobre a recusa dos regimentos em manter as posições, sobre a recusa em defender até mesmo a linha de Narva, sobre o não cumprimento da ordem de destruir tudo e todos, isso é um crime. Sem falar da fuga, do caos, da incompetência, da impotência, da desorganização. Esta é uma citação do artigo dele no Pravda de 25 de fevereiro. Não parece exatamente um motivo para o principal feriado militar do país, não é mesmo? Os alemães usaram pequenos destacamentos de bombardeio para o avanço, colocando-os em trens e enviando-os para o leste. Essa tática se mostrou extremamente eficaz. A própria Dvinsk, por exemplo, foi ocupada por um destacamento alemão de 60 a 100 homens. Em Rezitsa, as forças alemãs eram tão pequenas que não conseguiram ocupar o telégrafo, que continuou funcionando por mais um dia inteiro. Na estação ferroviária de Lyuzhyn, chegaram apenas 42 alemães em 2 vagões. Eles estavam muito cansados, mas não encontrando nenhuma resistência, foram primeiro ao buffet, onde fizeram uma refeição farta. Bem, e em Narva, os soldados alemães entraram de bicicleta. O general alemão Hoffmann descreveu esses acontecimentos assim: "Nunca vi uma guerra tão absurda. Nós a travamos praticamente em trens e automóveis. Você coloca um punhado de infantaria com metralhadoras e um canhão em um trem e vai até a próxima estação. Toma a estação, prende os bolcheviques e segue em frente. Os comandantes não agiam melhor que os soldados da Guarda Vermelha." Por exemplo, para defender Narva, enviaram um destacamento de marinheiros de Kronstadt, liderados pelo comissário do povo para assuntos navais, Debenko. Para deixar a defesa da cidade mais divertida, os marinheiros levaram 3 barris de álcool. Debenko impôs trabalho obrigatório a todos na cidade, enquanto seus subordinados continuaram com saques e terror vermelho. O comandante se trancou no quartel-general e mergulhou em forte bebedeira. Quando os alemães se aproximaram de Narva, ele fugiu de lá tão rápido que só conseguiram interceptá-lo em Hamburgo. Sempre que tentavam trazer o comissário de volta para o fronte, Debenko alegava cansaço dos marinheiros. Por isso foi levado ao tribunal militar, mas acabou absolvido. Paz vergonhosa? A fuga das tropas e o colapso da frente deixaram a liderança bolchevique em pânico. Já em 19 de fevereiro, Lenin telegrafou para Berlim, jurando estar pronto para aceitar quaisquer condições de armistício. Mas agora os alemães não tinham mais pressa. Para eles era vantajoso continuar, mesmo que por pouco tempo. Uma ofensiva desgastante para eles próprios, a fim de fortalecer suas posições nas negociações. O avanço das tropas do Kaiser era de 50 km por dia. A situação ficava catastrófica. Em 21 de fevereiro, Trotsky emitiu seu famoso decreto: "A pátria socialista está em perigo".
Mas isso ajudou pouco. Em 24 de fevereiro, os alemães chegaram a Pskov, onde, além do quartel-general da Frota do Norte, havia grandes estoques de munição, alimentos e outros bens. Literalmente, durante a noite, os defensores da cidade fugiram. E já pela manhã, os alemães ocuparam Pskov tranquilamente. Agora, uma ameaça direta pairava sobre a própria Petrogrado. Na manhã de 23 de fevereiro, o governo soviético recebeu um ultimato de Berlim. Nele, exigia-se dos bolcheviques desarmar a frota e o exército, assinar um tratado de paz com a Ucrânia, ceder vastos territórios à Turquia, reconhecer a independência dos estados bálticos e da Finlândia. Às 3 horas da manhã do dia 24 de fevereiro, o ultimato alemão foi aceito. Dizem que foi o próprio Lenin quem insistiu nisso, ameaçando renunciar caso contrário. E o que mais eles poderiam fazer? Os alemães poderiam ter tomado Petrogrado se quisessem. Em 26 de fevereiro, decidiram transferir a capital para Moscou. Tudo terminou com a assinatura da vergonhosa Paz de Brest, que o próprio Lenin chamou de obscena. Isso ainda é pouco dizer, pois, segundo esse acordo, a Rússia perdia enormes territórios em sua parte europeia. Com a Paz de Brest, os bolcheviques anunciaram a derrota da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E fizeram isso justamente no momento em que faltavam poucos meses para a derrota total da Alemanha, 4 anos de guerra. Os enormes sacrifícios da Rússia foram descartados por Lenin e seu grupo. Por outro lado, isso não surpreende. Os bolcheviques não se importavam com a Rússia nem com os povos que a habitavam. O que eles queriam era uma revolução mundial. E por fim, como fica claro pelo meu breve relato dos acontecimentos, no dia 23 de fevereiro de 1918 não aconteceu absolutamente nada de significativo. Nesse dia, os alemães estavam a cerca de 50 km de Pskov e a 170 km de Narva. O único acontecimento importante pode ser considerado o ultimato alemão que o governo soviético acabou tendo que aceitar. E então, depois de toda essa informação, diga, essa é uma boa data para uma comemoração? O nascimento de um mito. Agora vamos falar sobre como e quando esse mito surgiu e por que exatamente 23 de fevereiro se tornou o Dia do Exército Vermelho. Em 10 de janeiro de 1919, o presidente da Inspetoria Militar Superior do Exército Vermelho dos Operários e Camponeses enviou ao Presídium do Comitê Executivo Central uma proposta para comemorar o aniversário da criação do Exército Vermelho. No dia 28 de janeiro, escreveu ele, completa-se um ano desde a publicação pelo Conselho dos Comissários do Povo do decreto sobre a criação do Exército Vermelho dos Operários e Camponeses. Segundo Podvoisky, era justamente a essa data que a comemoração deveria ser dedicada, o que parecia bastante lógico. O Comitê Executivo Central analisou a proposta de Podvoisky com atraso, apenas em 23 de janeiro, quando faltavam apenas 5 dias para a data prevista, e preparar todos os eventos necessários era simplesmente impossível. Por isso, o Presídium do Comitê Executivo Central tomou a seguinte decisão sobre essa questão: não tomar nenhuma decisão devido ao envio tardio do pedido e à impossibilidade de organizar a comemoração em tão pouco tempo. Em 28 de janeiro de 1919, no dia do aniversário do decreto de criação do Exército Vermelho, outro destacado bolchevique, Lev Kamenev, lembrou aos presentes na reunião do Soviete de Moscou que naquele dia era o aniversário do Exército Vermelho. Mas por uma série de razões técnicas, a comemoração foi adiada para 17 de fevereiro. No entanto, esse dia caiu em uma segunda-feira. Como era segunda-feira, a celebração foi adiada para o domingo seguinte, 23 de fevereiro. É preciso dizer que nos primeiros anos ninguém se lembrava dessa data. Só em 1923 ela passou a ser amplamente comemorada em nível estatal. Logo começaram a buscar justificativas para a data, mas elas não eram muito convincentes. Até mesmo Voroshilov, em 1933, numa sessão solene dedicada ao 15º aniversário do Exército Vermelho, admitiu abertamente que a escolha do dia 23 de fevereiro para comemorar o aniversário do Exército Vermelho Operário e Camponês era bastante aleatória, difícil de explicar e não coincidia com datas históricas. O trabalho sério só começou mesmo com o camarada Stalin. Na segunda metade dos anos 30, dizem que a justificativa da data comemorativa pela vitória dos destacamentos da Guarda Vermelha perto de Pskov e Narva foi proposta pessoalmente pelo líder soviético. Pela primeira vez isso apareceu em um artigo do Izvestia de 16 de fevereiro de 1938. Aqui está uma citação de lá. Perto de Narva e Pskov, os ocupantes alemães sofreram um rechaço decisivo. O avanço deles em direção à Petrogrado revolucionária foi interrompido.
O dia da resistência às tropas do imperialismo alemão tornou-se o dia do aniversário do jovem Exército Vermelho. Aparentemente, os comunistas queriam muito reverter a vergonha de 1918, nem que fosse pelo menos de forma virtual. Em setembro do mesmo ano, teses parecidas foram incluídas no curso resumido da História do Partido Comunista de toda a União Bolchevique e publicadas no jornal Pravda. Depois disso, a derrota dos alemães perto de Pskov e Narva tornou-se uma página canónica da história soviética, que ninguém ousava contestar. Nas décadas seguintes, a propaganda soviética promoveu de todas as formas exatamente essa versão. Os acontecimentos reais só se tornaram amplamente conhecidos após o colapso da URSS. Algumas palavras para encerrar. A história soviética estava simplesmente repleta de mitos. No entanto, mesmo entre eles, a história sobre o dia 23 de fevereiro se destaca. Aqui não se trata apenas de eventos inventados do nada, mas sim de uma vergonha real que foi transformada em exemplo de verdadeiro heroísmo. Pois foi exatamente em 23 de fevereiro que os bolcheviques finalmente aceitaram as condições do ultimato alemão, que depois se transformou naquele vergonhoso Tratado de Paz de Brest. Mas o mais interessante, claro, é que milhões de pessoas no espaço pós-soviético ainda comemoram esse feriado, acreditando em sua origem heroica. O que dizer sobre isso? É positivo que a Ucrânia tenha rejeitado essa herança e passe a valorizar seus próprios heróis conforme seus costumes. Tchau a todos. Пока.